Há mais ou menos 13 anos atrás eu morava na casa dos meus pais e desde essa época eu já queria começar a dar os meus passos, começar a caminhar no caminho de uma vida mais sustentável, mais equilibrada, mais coerente com as coisas que eu via, mais alinhada com um propósito conservacionista do meio ambiente. Eu encontrava muitas dificuldades. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho delas e algumas formas para você contornar essas dificuldades se você mora com seus pais. Bom, eu sou carioca, eu morei a minha infância inteira no Rio de Janeiro em condomínios de apartamentos e eu tinha muita dificuldade, principalmente quando eu comecei a chegar ali nos meus 16, 17 anos, eu via coisas interessantes que eu queria experimentar, compostagem de lixo, reciclagem, cozinhar meu próprio alimento. Eu ainda tinha muito pouco domínio sobre isso, muito pouca liberdade para experimentar na cozinha da minha mãe ali. Eu reconheço os desafios que podem vir nesse ambiente e como é delicado a gente ir inserindo as nossas vontades. A casa dos nossos pais é um ambiente muito difícil da gente mudar as regras. Ele já tem muitas regras consolidadas desde antes da gente nascer. Então, para um novo ser que chegou e se criou ali dentro daquelas regras para conseguir alguma autonomia ali dentro e mudar alguma coisa, principalmente nessa geração da década de 90, ainda é muito difícil. Hoje em dia talvez seja um pouco mais fácil, a galera que nasceu aí por volta de 2010 já está conseguindo ter um nível de hierarquia mais horizontal, né, na relação com os pais. Tanto porque tem muita informação hoje em dia, né, acessível para as crianças, e para os pais também fazem com que escutem mais e tenham um diálogo mais empático com os filhos. Mas enfim, ainda é uma realidade difícil. Eu sei, se você deve ter ali 19, 20, 25 anos e ainda está morando com os pais, deve ser muito difícil a convivência, porque a gente mudou muito rápido a forma como a gente se relaciona ou a forma como a gente quer se relacionar com a natureza. Hoje em dia a informação está muito mais acessível, está muito mais fácil a gente se transportar e transitar do campo para a cidade, né, ou acessar uma praia, uma cachoeira. Hoje em dia é muito mais fácil, essa mobilidade ficou muito mais fácil. Isso faz com que essa conexão que a gente vai criando com a natureza faz com que a gente queira preservar, né? Faz com que a gente queira se relacionar mais, estar mais em contato e respeitar e ter um grau de conexão. E para isso a gente acaba caindo nessas boas armadilhas, né? Que eu considero que é o que norteia a minha vida até hoje, que é produzir o meu alimento, que é cozinhar o meu alimento, que é reciclar o meu lixo, enfim, uma série de atividades amigas do meio ambiente, né? Que na época que eu morava na casa da minha mãe não era possível, porque não tinha espaço. A minha mãe era minhocofóbica, imagina ter uma composteira, um balde cheio de minhoca dentro de casa, era inadmissível. E aí eu ficava nessa, e aí eu tô consumindo isso e eu não quero misturar o meu lixo orgânico com o plástico, porque eu já fui na cooperativa, eu sei como é que funciona lá, como o cara sofre para separar e como facilita o trabalho dele se eu puder separar antes aqui, já deixar tudo embaladinho. E aí tá a minha mãe misturando e aí, eu vou ter que colocar um lixo no meu quarto para poder, sabe, separar o meu lixo e o lixo da minha mãe. Como é que fica essa relação, sabe, um certo constrangimento dela achando que tá fazendo errado ou achar que eu tô sendo muito arrogante, enfim. Relações pessoais dentro disso começam a ficar mais difíceis. Mas existem algumas soluções. Para esses constrangimentos, a solução é conversa, sempre conversa, empatia, entender o que o outro está pensando, por que o outro age desse jeito, aceitação, muita aceitação, acolhimento. Mas no que se trata de soluções práticas, tem uma série de coisas que você pode fazer. Uma delas é separar o seu lixo à parte, conversar com seus pais e falar: olha só, eu queria separar o meu lixo agora, eu estou fazendo essa experiência, eu queria ver como é que é. Dificilmente eles não vão entender, a não ser que vocês já tenham algum outro tipo de conflito que se reverbere nisso. No caso de plantio,
Se você não tem espaço para plantar, se você mora no apartamento, se o jardim que você tem na sua casa já é ocupado pelos seus pais, eles não gostam que você mexa, procura um amigo, procura um parente que tem um quintal, uma praça pública. Você não precisa pedir autorização para ninguém, basta você chegar aí experimentando. Se tiver algum problema, alguém vai te notificar, você não vai ganhar uma multa porque botou uma plantinha ali, um pé de manjericão no canteiro da praça. Procura espaços públicos, procura coletivos que já fazem isso no seu bairro, na sua vizinhança. Tem muita gente, com certeza, hoje em dia principalmente, com muita vontade de fazer, com muita vontade de realizar plantios em coletivo, hortas comunitárias, pessoas com vontade de estar cuidando do seu próprio jardim, de estar produzindo pelo menos as suas ervas ali num jardinzinho, num pequeno espaço. Então ocupa mesmo as praças, os terrenos baldios, às vezes um canto, se você mora num prédio, um canto do condomínio que só tem terra, que ninguém está cuidando, que o jardineiro não mandaram o jardineiro fazer nada com aquele espaço. De repente conversa com o síndico, pergunta se você pode fazer um experimento ali, que você queria fazer uma hortinha, queria plantar algumas coisas para ver se dá. Também é uma ótima solução para a gente começar a caminhar nesse processo. Não queira sair plantando, sabe, ir mudar para o mato e começar plantando uma roça, porque vão ter muitos desafios que provavelmente se você não tem muito conhecimento, você não vai estar preparado para lidar. E pode ser mais frustrante do que gratificante, do que recompensador. O meu processo foi esse radical, eu saí da cidade, fui para o campo, comecei a plantar e foi extremamente frustrante. Foi uma grande fonte de aprendizado também, eu não me arrependo de nada, mas é justamente por isso que eu faço esses vídeos. Se eu tivesse acesso a esse material antes, se eu tivesse acesso a esse conhecimento de outras pessoas, talvez eu não precisasse dar tanta cabeçada e faria uma transição mais suave. E é justamente assim que se deve fazer essa transição, sabe? De mais conexão com o alimento que você produz. É começar. Você não vai começar para ficar ali naquele canteiro o tempo inteiro, mas é muito importante dar esse passo. Começar num metro quadrado ou numa jardineirazinha que seja. Isso, eu garanto, te leva a um passo além. Esse passo, que parece muito pequeno, é o mais importante que você pode dar, porque a natureza te chama, sabe? Existe uma conexão, que eu não vou entrar em misticismo aqui, mas é uma relação real. A natureza te convida a querer participar mais daquele processo. Você começa a observar mais coisas acontecendo, a planta crescendo, a planta morrendo, você começa a se interessar por aquilo, porque a vida é muito interessante. Os bichinhos que chegam, como eles se apresentam, como eles se comportam, o que eles atraem, quando eles vão embora, o que acontece. É um mundo que eu acho particularmente encantador e difícil é o ser humano que não se encante pela natureza, né? A gente vê um pôr do sol, um nascer do sol, a gente fica louco, né? Uma lua, um céu estrelado, não tem ser humano que não sinta uma coisa, um formigamento interno quando vê isso, quando assiste, quando contempla. Uma outra coisa que não envolve o plantio direto é a coleta. A coleta também é uma coisa fantástica. Você pode aprender a identificar plantas, né? Eu já fiz vídeos lá, um monte Tem vídeo aqui no canal também falando sobre o punk, sobre identificar punk na rua e coletar e lavar, higienizar bem e levar para casa para consumir. Tem diversas praças na cidade com os devidos cuidados, né, que a gente tem que ter com roedores, com bichinhos que passam ali pelas plantas, mas tem diversas praças na cidade que a gente pode encontrar alimento em grande oferta, em abundância, se a gente souber identificar. Então é só o trabalho da gente aprender a identificar e ir para a praça, ir para a prática mesmo, coletar e observar e experimentar. Parques ambientais, grandes parques ambientais, né? É comum, principalmente cidades que têm fontes naturais, você ter cachoeiras e aí no acesso à cachoeira na trilha você consegue encontrar ali frutas silvestres, um monte de punk também, principalmente nas beiradas das estradas. Na praia, você encontra muita punk na praia. Eu conheço pelo menos 5 tipos de punk que eu identifico facilmente na praia, sem muita dificuldade. Então, é um ambiente, por mais que seja um ambiente pouco biodiverso, ainda apresenta muita diversidade de alimentos
boas fontes de nutrientes, né? Você não vai encontrar, dificilmente você vai encontrar um cacho de bananeira ou uma touceira enorme de inhame, uma mandioca, mas você pode encontrar de repente uma jaca ou alguma outra fruta silvestre se você mora mais na região serrana, um moranguinho, uma amora, uma goiaba, enfim, e de plantas é um mundo, é um universo, é uma quantidade enorme. Plantas comestíveis só catalogadas são mais de 1000, enfim, é muita coisa. Pega um livro, abre, olha a planta, olha ali meia dúzia de planta, fecha o livro, vai para a rua e tenta identificar. Leva o livro com você, fica olhando ali, leva o celular, procura na internet, mas começa. Esse é o primeiro passo, começar a identificar. Em 1 ano de tentativa de identificação, eu garanto que você já vai estar sabendo coletar grande parte das plantas e conhecendo grande parte das plantas que tem ali na sua vizinhança. E você vai começando a perceber o ciclo delas, como elas vão embora, as plantas que dão lugar a ela quando ela vai embora. Quando alguém vai ali, poda, roça o jardim, o que acontece, quais são as plantas que vêm, você começa a criar uma relação. Bom, e outra coisa que você pode fazer também, na medida do possível, é sair da casa dos seus pais. Eu posso dizer que não foi a coisa mais fácil que eu fiz, porque era muito confortável, mas me permitir sair da minha zona de conforto, e essa foi, acho que depois eu fiquei viciado, né, em sair da minha zona de conforto, a me colocar em situações difíceis e desafiantes, mas ao sair da casa dos meus pais foi quando eu comecei a conquistar ainda mais a minha autonomia. E não só autonomia em relação à minha independência financeira, muito, muito além disso, muito mais do que isso. Eu comecei a ter poder sobre a minha vida, sabe? Poder sobre a minha sobrevivência, a ter mais compreensão sobre a minha presença no mundo, sobre o que eu estou fazendo aqui, sobre o que eu tenho para aprender, sobre como eu quero gozar a vida. Enfim, questões existenciais que, vivendo na casa dos meus pais, eu não tinha muito por onde buscar. Depois que eu saí, eu encontrei um mundo me esperando mesmo, e aí eu podia navegar por onde eu quisesse. Realmente foi isso que eu fiz, eu joguei a bússola fora e saí navegando. Em outros vídeos eu posso contar um pouco mais dessas experiências, se vocês quiserem saber, deixa aqui nos comentários. Foi uma das atitudes que eu tomei que me deram mais satisfação e enriquecimento, engrandecimento pessoal no longo prazo. Então fica aí as minhas dicas. Se você estiver vendo esse vídeo, eu acredito que você seja jovem e que isso seja uma questão para você. E a minha principal dica é essa: comece por onde quer que seja, mas comece a se relacionar com a natureza da forma como você deseja, porque isso vai te levando a cada vez mais além, a outros lugares novos, a outros lugares que te geram mais curiosidade, mais interesse. Manda ver, é isso aí. Espero que esse vídeo tenha te servido de inspiração para mudar velhos hábitos. Um estilo de vida simples, a conexão com a natureza e a conquista de mais autonomia acontecem de forma gradual, com a prática. Garanto que em pouco tempo você vai se ver num caminho sem volta, que trará impactos realmente positivos na sua vida. Um novo mundo cheio de possibilidades te espera. Se inscreva no canal, vai acompanhando e a gente segue caminhando junto.